sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco um convidado da área da saúde. Vou deixar o próprio apresentar-se. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu chamo-me Pedro Moraes, sou cardiologista, recém-especialista, na verdade. Tenho a especialidade averbada há 3 anos e queria dar-vos os parabéns pelo vosso projeto. Obrigada. Então, eu nunca tive a vocação inicial de médico, ou seja, não era um sonho de infância, não tenho familiares médicos, foi algo que surgiu naturalmente durante a escola, porque tinha boas notas e sentia um bocadinho o desafio também. E depois gostei muito de biologia e das áreas, das ciências da vida no geral, e o caminho acabou por ser feito de forma muito natural, não foi assim muito pensado, para ser sincero. Depois, em relação à escolha da especialidade, porque a cardiologia? Porque há várias razões, mas eu tenho uma mentalidade muito pragmática, gosto das coisas muito definidas, e a cardiologia tem essa nuance, que é, as coisas estão muito definidas em termos de critérios, ou são ou não são, e portanto não há assim muitas surpresas. Nós sabemos predizer como é que as coisas se vão comportar, se os doentes vão melhorar, se não vão melhorar. E isso agradou-me sempre na especialidade, e depois também penso que o facto de ter tido familiares com patologia cardíaca e que me fizeram contactar cedo com a especialidade também terá tido um papel importante, penso que sim. Era boa em matemática? Também. Era sim. fogo. Sim, é engraçado porque eu quando entrei para o secundário, por exemplo, eu escolhi Física. A minha ideia era alguma engenharia, meu pai é engenheiro civil. Portanto, a minha área era muito mais essa, em termos de projeção futura, imaginava muito mais como engenheiro do que como médico ou como alguém ligado à saúde. Só que depois gostei muito de biologia. Foi assim uma mudança na perspectiva. Foi quando tive biologia que decidi, gosto disto. A doença cardiovascular é frequentemente associada aos adultos. Ela também pode começar na adolescência? Pode, aliás, pode surgir à nascença. A maior parte das doenças cardiovasculares que têm manifestações nessa idade, na idade da adolescência, são doenças congénitas. Não necessariamente genéticas, mas que nascem já com a pessoa. Malformações, variantes do normal, que depois têm manifestações numa fase mais precoce. O que não significa que as doenças do adulto não possam ter um início nessa idade, mas geralmente não se manifestam tão cedo. Por exemplo, a doença aterosclerótica começa numa idade precoce, mas só vai ter depois consequências mais à frente. Geralmente, quando há doença cardiovascular na infância ou na adolescência, são problemas congénitos, que já nascem com a pessoa. Assim. O que são exatamente as doenças cardiovasculares e quais são as mais comuns? Doença cardiovascular, não há assim uma definição agregadora, mas são as patologias que afetam o coração e os vasos. As mais comuns varia muito consoante a idade. Portanto, se falarmos, por exemplo, na infância, são sem dúvida as cardiopatias congénitas, portanto, transposições de grandes vasos, origens anómalas, comunicações entre cavidades que não é suposto existirem, a persistência de vasos que é suposto encerrarem-se algum tempo após o nascimento dos recém-nascidos. Portanto, isso são as situações mais comuns nessa idade. Depois, mais à frente, por exemplo, na adolescência, na idade dos adultos jovens, se calhar começamos a ver algum tipo de arritmias, alguns síndromes ritmogénicos que têm manifestação nessas idades, e depois, mais à frente, à medida que vamos avançando na idade, torna-se, sem dúvida, mais prevalente a doença coronária, portanto, ou infartos, síndromes coronários agudos, de uma forma geral. E a insuficiência cardíaca já como produto final de todas as doenças cardiovasculares, numa idade mais avançada. Quais são os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares na adolescência? Os fatores de risco cardiovasculares eles são comuns, não são específicos da adolescência e acho que são conhecidos. Portanto, o tabagismo, a exposição ao tabaco é assim, se calhar o mais sabido, mas depois a hipertensão arterial, que também pode afetar pessoas desde uma tenra idade, não é o mais comum, mas pode acontecer. Existem causas genéticas e uma origem o início da doença muito precoce, e isso é um fator de risco muito importante. Os diabetes também podem afetar desde muito novas pessoas, diabetes tipo 1 sobretudo, os transtornos dos lípidos, portanto as dislipidemias, a hipercolesterolemia e outros podem também dar formas muito precoces de doença, e a obesidade, excesso de peso também é outro fator bastante importante, cada vez mais, sobretudo aqui no nosso lado do mundo.
A obesidade na adolescência tem impacto direto na saúde futura? Sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem, até porque, apesar das pessoas poderem, obviamente, modificar muito os seus hábitos, as tendências os hábitos, comportamentos alimentares e outros, normalmente têm uma persistência ao longo da vida. Portanto, uma pessoa que tem, portanto, uma relação patológica com o açúcar ou com outro tipo de compulsão alimentar, normalmente revisita isso ao longo da vida. Mesmo que a pessoa mude, são coisas que ficam marcadas. E depois, claro, que a obesidade muito precoce transporta outros riscos associados, nomeadamente o risco de diabetes mais precoce, põe as pessoas, se calhar, até não só em termos de risco cardiovascular, mas risco de outro tipo de doenças, até de foro psicológico, de autoestima. Portanto, é um problema que tem vindo a ser cada vez mais marcante e preocupante. Eu acho que nós aqui em Portugal, apesar de tudo, não temos um problema tão grave como noutros sítios. Basta viajarmos um bocadinho, por exemplo, tivemos a oportunidade de estar recentemente no Brasil, vemos muita obesidade infantil, na Tailândia também ficámos impressionados com isso, mas sem dúvida que deixam uma marca para o futuro, não há dúvidas disso. O uso de cigarros eletrónicos e vape é um risco real para o sistema cardiovascular? Sim. Portanto, estamos a falar de tabaco aquecido, de uma forma. É assim, são produtos que, apesar de virem com este label de risco reduzido, é um risco reduzido para um imediato. Porque ainda não podemos afirmar com muita segurança, até porque são produtos relativamente recentes, o que vão ser as consequências cardiovasculares no futuro. Agora, uma coisa é certa, estão muito associados à hipertensão, e isso evidencia-se logo desde o início. A pessoa começa a fumar tabaco aquecido, o vape não tanto, mas o tabaco aquecido tem um sistema de entrega de nicotina muito eficaz e dá muita hipertensão. Isso, obviamente, que junta logo dois fatores de risco um associado ao outro. E depois tem um problema que é como elimina alguns entraves ao consumo dos produtos de tabaco convencional. A pessoa consegue fumar em mais ocasiões, mais locais. Portanto, eu acho que há um incremento da carga. As pessoas acabam por fumar mais, apesar de estarem com um produto que é dito de risco reduzido. Portanto, eu acho que foi um erro classificar esses produtos com essa nomenclatura. E depois tem os problemas não cardiovasculares, mas também eles graves, nomeadamente as pneumonias lipoídicas associadas ao vape especificamente e aos produtos que têm glicerina, que essas sim podem ser catastróficas. Há pessoas muito jovens que têm insuficiências respiratórias logo desde o início por exposição regular a esse tipo de produtos. Portanto, sim, tem uma série de problemas associados. O histórico familiar de doenças cardíacas aumenta o risco mesmo em jovens aparentemente saudáveis? Sim, tanto de patologia congénita, portanto, existem síndromes genéticos, miocardiopatias, doenças arritmogénicas. Portanto, claro que haver um histórico familiar, portanto, de morte súbita, obriga a pensar, quando existe, por exemplo, um desmaio num jovem que tem familiares que morreram de formas não muito normais, obriga a pensar nisso. Portanto, há um aumento de risco. E o contrário também é válido para doenças adquiridas. Portanto, normalmente nós sabemos que a hipertensão anda na família, que a hipercolesterolemia anda na família. Portanto, uma pessoa que tem pais hipertensos, claro que tem um risco importante, se calhar mais significativo que quem não tem, de ter esse tipo de fator de risco. Mas não é uma transmissão direta, ou seja, não é porque nós temos um pai ou uma mãe que tem hipertensão que nós obrigatoriamente vamos ser hipertensos, mas temos um risco aumentado. Existem sinais ou sintomas precoces de doenças cardiovasculares em adolescentes? Sim, não só em adolescentes, mas os sintomas dos sinais cardinais, as queixas de doença cardiovascular são comuns entre todas as idades. Desde logo o cansaço, é aquela coisa que deve sempre fazer pensar em patologia cardiovascular e fazer estudo e exclusão da mesma. Falta de ar também anda de mão dada com o cansaço, muitas vezes é o primeiro sinal. No caso das arritmias, palpitações, batimento irregular, esse tipo de manifestações. Pronto, essencialmente isso. São assim os sintomas principais. Sim. Que hábitos devem ser incentivados desde cedo para prevenir doenças cardiovasculares? Estamos a referir à população adolescente. Eu acho que uma das coisas que se calhar põe os jovens, por assim dizer, no caminho certo na prevenção de risco é a prática desportiva.
E nós vemos isso, quem começa precocemente uma atividade física, mas não tem que ser obrigatoriamente competitiva, mas séria, em que é um envolvimento até em termos de tempo muito significativo. Normalmente são pessoas que não têm obesidade, que têm melhores hábitos alimentares, que dormem melhor, que estão um bocadinho mais protegidos. Não quer dizer que seja para sempre, mas estão mais protegidos. E são pessoas que habitualmente têm menos patologia até mais tarde. Qual o papel da prática de atividade física regular? Pronto, era isso que eu estava aqui a referir. O papel é de prevenção de fatores de risco e um compromisso até com a saúde. Nós vemos que atletas, até amadores, têm um compromisso com comer bem, com deitar-se cedo, com não fumar, com melhorar todos os aspectos. Às vezes até subconscientemente a pessoa protege-se de coisas que fazem mal. Portanto, eu acho que a atividade física a todos os níveis, tanto pela via da perda de peso, que protege da obesidade, como pela proteção e a evicção de outros maus hábitos, acho que é a peça-chave. É uma das coisas que faz mais diferença, sem dúvida. Como deve ser uma alimentação adequada para proteção cardiovascular nesta faixa etária? Nesta faixa etária, mais uma vez, eu acho que não é específico da adolescência. Acho que os conselhos alimentares são transversais. E a proteção, portanto, uma boa alimentação de um ponto de vista cardiovascular é uma alimentação que evita coisas muito salgadas, portanto, tudo o que sejam alimentos ultraprocessados, os fritos, é uma coisa que, lá está, este tipo de predileções e de gostos não surgem aos 40 ou aos 30 anos, são coisas que normalmente surgem muito cedo, não é? São coisas que depois vão sendo revisitadas. E a relação com o açúcar, que também é uma coisa muito, muito importante e que é muito, muito cedo que fica instalado. Portanto, é evitar essas coisas. Mas sem grandes dietas rígidas, não é necessário nada disso. Se a pessoa fizer, lá está, a atividade física, e não precisa ser uma coisa competitiva, federada, profissional, mas se a pessoa fizer uma atividade física regular, pode fazer alguns disparates, por assim dizer, a nível nutricional, que não é por aí que vai ter obesidade e que vai ter problemas. Isto tem que é tudo um equilíbrio. O que eu costumo dizer aos meus doentes é para se poder ser um bocadinho mais permissivo com hábitos, coisas que nós gostamos e que sabemos que nos fazem assim tão bem, temos que gerar equilíbrio pela via da despesa. Portanto, temos que gastar mais, mexer mais, pôr o corpo a trabalhar. Numa sessão, por exemplo, uma corrida, não precisa de ser extenuante, mas uma corrida de 20 minutos a um pace médio, uma pessoa queima tudo isso que fez durante a semana. Portanto, se a pessoa fizer, e as recomendações até são bastante ligeiras, para um adulto, portanto, para os adolescentes se calhar um bocadinho mais, mas para um adulto, 20 minutos 3 vezes por dia é o que está recomendado de treino de intensidade moderada. Isto é perfeitamente, portanto, quando as pessoas tentam no fundo enganar-se que não têm tempo, têm vidas difíceis, que é verdade, mas 20 minutos é 20 minutos. O que precisam os pais de observar e incentivar em casa? Os pais precisam estar atentos a maus hábitos e acho que isso é preciso estar muito desatento, portanto, para não perceber que um filho fuma. Isso é uma das coisas, não é? Portanto, eu acho que os pais também têm hoje em dia um papel se calhar mais complexo, que é sem ser muito invasivo, tentar dar conselhos, não parecendo ser demasiado controlador. Os pais, há uma diferença, há um desfazamento geracional cada vez maior, não é? Porque culturalmente as gerações já estão muito distantes, não é? Os conteúdos que os meus pais tiveram são completamente distintos dos meus, e os conteúdos que o meu filho vai ter e já está a ter são completamente distintos dos meus. Portanto, as pontes já são mais difíceis de fazer. Os pais têm uma tarefa que é difícil e acho que implica muito diálogo, mas não sem ser aquele diálogo de dar raspanetes e criticar, um diálogo de tentar perceber porque é que se fazem as coisas, quais são os ganhos secundários, porque é que fazes isso, porque achas que ficas bem vista desta maneira, daquela, isto dá-te prazer, porque... E às vezes, só com o diálogo, chega-se à conclusão de que aquilo realmente é um mau hábito e é uma estupidez, muitas vezes. E depois também dar um exemplo, que falta muito nos pais, e isso é grande verdade, mesmo a nível da saúde digital, que se fala muito hoje em dia, que os pais dão um péssimo exemplo, porque mesmo o screen time, os pais são os primeiros a estar numa refeição com os filhos ao telefone, portanto, o mesmo se aplica à alimentação. Se os filhos virem, por exemplo, um pai super ativo em termos de desporto e de prática desportiva, eles muito mais depressa vão querer envolver-se nesse tipo de
de atividades. Acho que isso é a chave. A escola deveria abordar mais educação em saúde cardiovascular? É assim, eu já saí da escola há algum tempo, mas eu acho que nunca é demais. Portanto, sim, não especificamente cardiovascular, todos os âmbitos da saúde. Acho que este tipo de projetos fazem falta e às vezes ajudam a desmistificar algumas coisas. Por exemplo, relativamente aos produtos de tabaco aquecido, que muitas vezes há essa misconception que é um produto de risco reduzido, que não dá cancro, que não dá infarto, às vezes são falsas verdades que vão sendo propagadas e que se não houver um espaço em que se pergunta, em que se fala, as pessoas podem não ficar esclarecidas e subestimar um problema. Chegamos à última pergunta. Que mensagem deixaria aos adolescentes sobre como cuidar do coração? Eu acho que nós já percorremos as mensagens-chave. Eu acho que para os adolescentes há que aproveitar uma fase de elevadíssima energia para começar logo desde cedo a descobrir o que é que se gosta do ponto de vista da atividade física. E ver adolescentes que nunca fizeram um desporto, que nunca estiveram envolvidos numa equipa ou até individualmente, acho que é uma perda de oportunidade para o futuro. Porque depois começam a entrar responsabilidades profissionais, familiares e se calhar perde-se o comboio. Mas se uma pessoa que sempre esteve ligada a um desporto ou a vários, está mais protegida para tudo, e sobretudo para a doença cardiovascular. E eu acho que esse seria o meu conselho principal, sim. Envolverem-se em atividade física, todo tipo de atividades, mas para a proteção de problemas cardiovasculares, atividade física, acho que é essencial. Bom, é isso. Chegamos ao final deste podcast. Obrigado por participar. Obrigado pelo convite. Inscrevam-se, ativem o sininho. É isso. Então, mas em vez de ficares 3 dias arrependida da merenda mista, vai correr 10 km. Até.